Vamos lá, galera, vamos continuar comentando, vendo a parte teórica com a resolução de exercícios acerca de correio eletrônico. Alguns e-mails se assemelham a outras formas de propaganda. Quando eu penso em propaganda, a minha cabeça já pensa em spam. Como a carta colocada na caixa de correio. Ah, pessoal, época de eleições, horrível, né? Caixa de correio fica cheia de propaganda de candidato político, santinho. Recentemente, eu recebi uma cartinha na minha caixa de correio, sabe, uma carta bonita. Eu olhei assim, vi um terreno arborizado e tudo. Eu fiquei tão impressionado, eu pensei que era algum investimento e tal. Aí abri para ler, todo feliz. Quando eu vi, achando que era um condomínio, quando eu vi, era propaganda de cemitério. É da saudade. Quando eu olhei aquilo, eu falei, joga isso fora! Spam! Spam! Eu não queria receber propaganda de cemitério, né? Mas está na minha caixa de correio, o que eu posso fazer? Como é que eu vou evitar que o cara que passa na rua coloque a cartinha na caixa de correio? Não tem como evitar. Esse não ter como evitar, esse ser obrigado a engolir, caracterizou o spam. Esse termo spam, eu já vi gente falando que é uma sigla. Não é sigla nenhuma. Spam, isso não cai em prova. Mas é interessante. O spam é um enlatado de carne de porco, né, tipo um apresuntado, vendido nos Estados Unidos. Isso é um spam. E as propagandas de spam, elas eram um tanto repetitivas, como se quisessem fazer você engolir isso goela abaixo. Então, os internautas americanos começaram a associar aquela mensagem desejada com as propagandas de spam. E aí, a gente passou a ter esse termo, essa terminologia associada a algo indesejável que eu sou obrigado a comer, que eu sou obrigado a engolir. Spam. Bom, e-mails não solicitados, às vezes com propaganda, enviados a um grande número de pessoas em massa, são denominados spam, gabarito letra C de Charlie. Ok? Vamos que vamos. FAPESP. No campo para, contém endereço de e-mail cliente 1 Silva. No campo CC, os endereços de e-mail cliente 4 e cliente 5. No campo CCO, 2 e 3. No campo assunto tem uma frase. O cliente 1 Silva, após receber o e-mail, usou a opção do Outlook responder a todos para enviar agradecimento ao e-mail recebido. Vamos ver. Um advogado cujo endereço eletrônico de e-mail é advogado Silva. Então, o D é advogado Silva. Esse é o remetente. E todos esses que estão no para, CC e CCO são o quê? Destinatários. Preparou e enviou e-mail utilizando o Outlook 2010 a partir da sua configuração padrão para 5 clientes. 1, 2, 3, 4, 5. Cujos endereços eletrônicos são 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Assale a alternativa correta com o número total de pessoas que receberam e-mail de retorno do cliente 1. Olha o que está escrito aqui. Ó. O cliente 1 usou a opção do Outlook responder a todos. Quando ele responder a todos, o que vai acontecer? Ele vai responder para o remetente, para o advogado, 1. Ele vai responder para quem está no para e para quem está no CC. Ele só não tem como responder para quem está no CCO, gente. Por quê? Porque o cliente 1 não está vendo quem está oculto. Então não tem como ele responder para quem ele não vê. Ele vai responder para o remetente, advogado Silva, ele vai responder para a Sônia e para o cliente, para o Bola. Vai responder para o advogado, para a Sônia e para o Bola. Então o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Ok?
Essa já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Lembre-se que o CCO está oculto. Se está oculto, não tem como um outro destinatário enviar para quem está oculto. Ok? Letra C de Charlie. Vamos que vamos. Polícia Civil do Piauí. Considerando o cabeçalho da mensagem de correio eletrônico a seguir, marque a única alternativa correta. Letra A. Esse é o cabeçalho. De João para os destinatários Pedro, Maria e Antônia. Pedro, Maria, Antônia e José. Letra A. O destinatário do e-mail Pedro não poderá visualizar o e-mail de Maria. Pedro está no para. Maria está no CC. Para e CC são visíveis para todo mundo. Todo mundo está vendo Maria. Pedro está vendo Maria. Antônio está vendo Maria. José está vendo Maria. O João foi quem mandou. Então, todo mundo está vendo Maria. A letra A está errada. O não está fora. Poderá sim. Letra B. Cada destinatário saberá para quem a mensagem foi enviada. Isso é mentira porque tem o campo CCO e o CCO está oculto. Então, cada destinatário não poderá ver os demais destinatários do campo oculto. Pedro não verá Antônio nem José, Maria não verá Antônia nem José, Antônia não verá José e José não verá Antônia. Antônio e José estão ocultos. Então, a letra B está fora. Letra C. Todos os destinatários informados no cabeçalho do e-mail pelo remetente receberão a mensagem. Eu posso inferir isso. Todos os destinatários receberão a mensagem, desde que o e-mail tenha sido preenchido corretamente, desde que todos os computadores estejam funcionando corretamente, eu posso inferir que a letra C está correta. Agora, qual o erro da D e qual o erro da E? Vejamos. O destinatário do e-mail Antônia poderá visualizar o e-mail do destinatário José? Não. Pessoal, mas ambos estão no CCO. Beleza, então ambos estão ocultos. Um não consegue ver o outro, porque eles estão o quê? Ocultos. Então a letra D está fora. Não é porque eles estão no mesmo grupo de destinatários ocultos que eles vão ter ciência um do outro. Pelo contrário. Letra E. O destinatário do e-mail Pedro poderá visualizar o e-mail de Antônia e José? De jeito nenhum. Só quem sabe de Antônio e José é João, gente, que é o remetente da mensagem. Então, o gabarito é letra C de Charlie. Vai piorar. Vamos que vamos. Bruno enviou um e-mail com o seguinte cabeçalho. Aqui o cabeçalho está em inglês. Então, você tem que saber que to é para, CC é a mesma coisa, carbon copy, cópia carbono, e BCC é o mesmo que CCO. Blind Carbon Copy, uma cópia carbono cega, cópia carbono oculta. E o D é o from. Então, Bruno enviou um e-mail. Bruno é o D. Com o seguinte cabeçalho. Para Carlos, com cópia carbono para Danila, e com cópia carbono oculta para Ana e Edson. Isso cai bastante em prova. BCC igual a CCO. Se Dalila responder esse e-mail para todas as pessoas que puder identificar no cabeçalho da mensagem que recebeu, para quem será enviada a resposta de Dalila? Dalila vai responder para o D. Responder sempre responde para o remetente original. Responder para todos vai responder também para quem está no para. Então, ela vai responder para o Bruno e para o Carlos. Somente. A Ana e o Edson estão no campo oculto. Dalila não tem como saber. Então, para o Carlos e para o Bruno. Somente para o Bruno não. Gabarito letra B. Ok? Pessoal, esse assunto cai pra caramba. E ele é relativamente fácil. É só ter atenção. Vocês não podem errar uma questão dessas na prova. Por quê? Errar questão fácil reprova. Porque aí os outros candidatos vão ter atenção e vão acertar aquele ponto.
eu entendo que aquela questão impossível, sempre concurso tem aquela questão dificílima, que ninguém sabia, ela não reprova, gente. Porque todo mundo vai errar. Ninguém sabia. O que reprova é você perder o ponto por uma questão fácil. Né? Porque aí todo mundo acertou e você ficou para trás. Aí você ficou de fora. Esse assunto, ele é previsível e fácil. Se você está com dificuldade, assiste o vídeo de novo, faz muitos exercícios, mas não erra isso na prova. Beleza? Vamos que vamos. Polícia Civil de São Paulo. Considere que você recebeu uma mensagem de e-mail com anexo de arquivo de imagem em formato JPEG. Dentre as possíveis ações de serviço de e-mail, ao realizar a ação de encaminhar é mandar para terceiros. O que você tem que perceber? Raciocina comigo. Você me mandou um e-mail com uma música. Aí eu recebi aquela música, eu fiquei tão feliz. Aí eu respondo. Valeu, obrigado pela música. Eu vou te devolver a música. Quando eu envio um anexo, eu gasto, entre aspas, o meu pacote de dados do celular. Né? Eu estou transmitindo dados. Isso causa lentidão. Ou seja, se tu que me mandou a música, para que eu vou te responder com a música? É só responder obrigado, não precisa do anexo. Então, o padrão é que quando eu respondo, não vai anexo. Agora, se tu me manda a música, eu acho maneiro, encaminho. Quando eu encaminho, eu tenho que colocar o anexo automaticamente. Isso cai na prova. Você precisa perceber essa diferença entre responder e encaminhar. Quando eu respondo, além de preencher os campos do destinatário automaticamente, o responder não tem anexo. O encaminhar tem anexo. Quando eu encaminho, ele já coloca os anexos automaticamente. Aí eu só preciso escrever os destinatários, beleza? Nada impede que a qualquer momento você coloque mais arquivos anexados à mensagem. Assim como coloque mais destinatários na mensagem, isso não é proibido. Eu só preciso que você entenda que ao responder, ele responde sem anexo. Ao encaminhar, ele encaminha com anexo. Então, encaminhar, o campo CCO será preenchido automaticamente? Não. O campo assunto da mensagem não poderá ser alterado? Poderá. O arquivo de imagem será anexado automaticamente. Essa é uma característica do encaminhar. Gabarito letra C. Por que a letra D está errada? O texto pode ser editado? Pode. Por que a letra E está errada? Arquivo de imagem será descartado? Não. Seria descartado se ele fosse o quê? Respondido. Então, gabarito é letra C. Agora, o que a Polícia Civil de São Paulo fez? Uma hora cobrou encaminhar, outra hora cobrou responder. Em provas diferentes. Considere que você recebeu uma mensagem de e-mail com arquivo de imagem anexo. Caso você utilize a opção de responder, o anexo não será inserido automaticamente. Por quê? Responder não responde com anexo. Então vejam, letra A. Deve-se incluir um texto no corpo da mensagem? Pode. Você pode incluir, mas não deve. É possível que você envie, inclusive, uma mensagem nova com texto em branco. É possível. Letra B. O assunto da mensagem de resposta não pode ser editado. Pode sim. Letra C. O modo texto não pode ser alterado. Pode ser alterado sim. Por padrão, estou respondendo. Todos os destinatários da mensagem original receberão a resposta. Todos não, porque o CCO não recebe resposta. Mas como é que eu vou saber se tem CCO? Você não vai saber, por isso você não pode afirmar que todos. Letra E. Por padrão, o arquivo de imagem não será anexado na mensagem. Esse é o gabarito. É o oposto do encaminhar. Então, o gabarito é letra E. Provinha do TRT. Ao enviar um e-mail incluindo o endereço de destinatário no campo CCO,
disponível em todas as ferramentas populares para o envio de e-mails, o que acontece? Galera, CCO é a cópia carbono oculta. Então, quem está no CCO não é visível para os demais destinatários, para o PAR e para o CC. Vamos lá. Os destinatários que estão em CCO não conseguem ver para quem a mensagem foi enviada pelo campo para. Está errado, galera. Por quê? O para, ele é visível para todo mundo. Só quem não é visível é quem está oculto. O para e o CC estão visíveis para todos. A letra A está fora. Letra B. Os destinatários que estão em CC, cópia carbono, conseguem ver para quem a mensagem foi enviada em CCO. Errado. Se está oculto, não conseguem ver. Não conseguem ver. Letra B está fora. Letra C. O remetente receberá uma confirmação de quando a mensagem foi lida por cada destinatário incluído em CCO. Não necessariamente, não tem nada a ver com CCO. Existe a opção de solicitar confirmação de leitura? Sim, mas não tem a ver com CCO. Letra D. Os destinatários que não estão em CCO não conseguem ver para quem a mensagem foi enviada em CCO. Da maneira que ele coloca, é como se ele estivesse dizendo que quem está no CCO consegue ver os outros CCO. Isso não é verdade. Nenhum destinatário vai conseguir ver quem está no CCO, independente de estar ou não no CCO. Vamos ver a letra E. Somente o destinatário em CCO consegue visualizar outros destinatários em CCO. A letra E está errada. Somente os destinatários em CCO conseguem visualizar outros destinatários em CCO? Não. Ninguém vai conseguir ver. Então a letra E está fora. A melhor resposta aí ficou sendo o quê, gente? A letra D de delta. Os destinatários que não estão em CCO, para e CC, não conseguem ver para quem a mensagem foi enviada em CCO. Isso é verdade. Por quê? Os destinatários que não estão em CCO são os destinatários do para e do CC. Estes não conseguem ver para quem a mensagem foi enviada em CCO. Não gostei muito da maneira como a alternativa foi redigida, mas hei de concordar que está correta. Porque quem não está no CCO é o para e o CC. Quem está no para e no CC não consegue ver para quem a mensagem foi enviada. Fato. E a letra E? A letra E vem a somar. Porque a explicação da letra E é soma. Somente os destinatários de CCO conseguem visualizar outros destinatários de CCO? Não. Nenhum destinatário em CCO consegue ver o outro. Então, se eu tiver múltiplos destinatários no campo CCO, um não consegue ver o outro. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Ok? Vamos nessa. Prefeitura de Ibaté. Um usuário a partir da conta remetente@ibaté.gov.br prepara o e-mail conforme a imagem exibida a seguir. Um usuário, que é o remetente. O remetente é o D. Legal. Ele manda para Ana, Diego, Beto, Eurico, com cópia carbono para Carlos. Carlos dá conta no campo CCO, já sabendo que era ele quem enviaria a minuta, conforme definido numa reunião prévia, deve anexar o documento da minuta e enviar aos outros 4 contatos do e-mail. Para que os 4 contatos já estejam automaticamente inseridos no e-mail da resposta, a opção usada em seu cliente de e-mail vai ser responder a todos. Gabarito, letra D de delta. Quando ele responde só para o remetente. Quando ele clica em responder para todos, ele vai mandar para todos que estão no para e no CC. Como não há outro destinatário no CCO além dele, ele responde para todo mundo mesmo. Para a Ana, para o Diego, para o Beto, para o Eurico e para o remetente.
Aí, alguém vai gritar assim, mas professor, quando ele responde para todos, todo mundo vai descobrir que ele estava oculto. É verdade, é verdade. Quando ele respondeu para todos, ele meio que se denunciou, né? Todo mundo vai ter ciência de que ele estava participando daquela comunicação. Mas, e daí? Ele quis. Ele respondeu para todos porque ele quis fazer parte da conversa. E aí, ele se tornou o remetente dessa resposta para todos. Gabarito é o quê? Letra D de delta. Ok? Então é possível que um campo CCO, num determinado momento, queira: opa, ó, tô aqui, hein? Vou falar para todo mundo agora. É possível. Ok? Letra D de delta. Prefeitura de Valinhos. Um usuário da internet está preparando uma mensagem no seu programa de correio eletrônico que tem as seguintes informações nos campos de endereço. Sabendo que a mensagem foi enviada e entregue com sucesso, assinale a alternativa que tem a afirmação correta. Então, um usuário da internet, que é o Alfredo, está preparando uma mensagem e colocou Bernardo no para, Camila no CC e Danilo no CCO. Sabendo que a mensagem foi enviada e entregue com sucesso, assinale a alternativa que tem a afirmação correta. Letra A. Alfredo é o remetente. Não sabe que Camila recebeu a mensagem. Como é que ele não vai saber se foi ele que colocou? A letra A está errada. Ele que está mandando o e-mail, Alfredo vai saber de todo mundo. Então a letra A está fora. Letra B. Bernardo não sabe que Camila recebeu a mensagem. Por que não? Camila está visível. Só quem não está visível, só quem está oculto é o Danilo. O Danilo está oculto. O Danilo vai ficar escondido para os outros. Mas o Bernardo e a Camila, o Bernardo está vendo Camila, a Camila está vendo o Bernardo. Então todo mundo vê quem está no par e no CC. Camila não sabe que Bernardo recebeu a mensagem. Errado pelo mesmo motivo. Bernardo está no para. O para é visível. Danilo não sabe que Bernardo recebeu a mensagem. Bernardo está no para. Todo mundo vai saber quem está no para. Camila não sabe que Danilo recebeu a mensagem. Isso é fato. Bernardo e Camila não sabem que Danilo recebeu a mensagem. Então, gabarito é o quê? Letra E. Vamos lá, galera. Questãozinha de Saemas, São Paulo. Essa é uma questão trabalhosa. Requer organização aí para a gente poder resolver. Então, vejamos. Em um programa de correio eletrônico, o usuário Paulo preparou e enviou uma mensagem com as seguintes características. Eu vou chamar isso aqui de cenário 1. Paulo mandou a mensagem para João, Maria e Lúcia, com cópia para Ricardo e Viviane. Tem 5 destinatários. João responde a mensagem original usando a opção responder para todos. Então, esse vai ser o cenário 2. No cenário 2, o D passa a ser João. E ele vai mandar as mensagens para os destinatários. Paulo, que é o remetente, Maria, Lúcia, Ricardo e Viviane. Legal. Aí vem o cenário 3. Viviane respondeu a partir da mensagem João, pegou a mensagem de João e respondeu, usando a opção responder para todos. Então, o D passa a ser Viviane. Esse é o cenário 3. O D passa a ser Viviane. E o destinatário passa a ser João, Paulo, Maria, Lúcia e Ricardo. Aí, eu vou para o próximo cenário, que eu vou chamar de cenário 4. Maria respondeu a partir da mensagem de Viviane. Então, Maria passa a ser o D. Viviane passa a ser a remetente prioritária, que ela está respondendo a Viviane. Então, Maria respondeu a partir da mensagem de Viviane, respondendo para todos, de novo. Então, vai ser Viviane, João, Paulo, Lúcia
e Ricardo. Aí, vamos para o próximo passo, que eu vou chamar aqui de cenário 5. Lúcia respondeu a partir da mensagem de Maria, usando a opção responder. Então, o D passa a ser Lúcia. E ela só clica em responder. Não é responder para todos, é só para responder. Então, Lúcia vai responder somente para Maria. Para Maria. Apenas. E aí, eu vou para o cenário 6. No cenário 6... Maria respondeu a partir da mensagem de Lúcia, usando a opção responder para todos. Só que aqui é uma pegadinha. Por quê? Como Maria responde a mensagem de Lúcia, não tem outros destinatários. Então, ainda que ela use o responder para todos, a Maria só vai responder, o D Maria só vai responder para Lúcia. Observa que no item 5, quando a Lúcia manda mensagem para Maria usando só o responder, ela deixa todo mundo de fora. E aí, por mais que a Maria responda a mensagem de Lúcia com responder para todos, todos os outros ficaram de fora. Qual é o enunciado da questão? A saída alternativa que indica quantas mensagens Ricardo recebeu. Galera, quantas mensagens Ricardo recebeu? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Ele recebe a mensagem de Paulo, recebe a mensagem de João, de Viviane e de Maria. Ele não recebe os passos 5 e 6. Então o gabarito aí é o que, gente? 4. Ok? Ele vai receber a mensagem original, vai receber a mensagem de João, vai receber a mensagem de Viviane e vai receber a mensagem de Maria. Ele não recebe os 2 últimos passos. A saída alternativa que indica quantas mensagens Ricardo recebeu. Ah, ele recebeu 4, mas sem considerar, olha que maldade, a mensagem inicial de Paulo. Então, não posso contar a primeira. Eu vou contar o quê? 1, 2, 3. Gabarito. Letra C de Charlie. Até o finalzinho ele confunde, né? Porque Ricardo recebeu 4 meses. Mas, desconsiderando a mensagem inicial, ele recebe 3. Gabarito. Letra C de Charlie. Então, fechamos a questão. Trabalhosa.